Tem gente que termina uma obra devendo dinheiro e morando dentro da própria casa e sem coragem de olhar para o próprio extrato bancário. O problema da maioria das obras não é ficar caro, é quando a pessoa percebe que ela perdeu o controle. E aí já é tarde demais para voltar atrás. E presta bastante atenção nisso aqui. Ninguém quebra o orçamento no porcelanato, no lustre, na torneira dourada. A obra, ela explode em decisões silenciosas. Aquelas decisões parecem pequenas, mas elas vão empilhando. Retrabalho, desperdício, erro estrutural, custo invisível e principalmente manutenção futura. E quando a pessoa percebe, já foi 100 mil, 150 mil e às vezes até muito mais. E sabe o que é mais cruel? Tem gente que constrói uma casa de 1 milhão, 1,5 milhão e termina a obra frustrado, cansado e arrependido, porque gastou muito dinheiro e mesmo assim ficou aquela sensação de dinheiro mal investido. Mas sabe por quê? Porque ninguém ensinou essa pessoa como construir de verdade, de maneira inteligente. Só que hoje eu vou fazer diferente. Eu vou pegar você pela mão, desde a escolha do terreno até a mudança para casa nova. Eu vou te mostrar as decisões silenciosas que fazem uma obra explodir de custo sem você perceber. E sinceramente, se você entender o que eu vou te explicar aqui, você pode evitar um prejuízo muito grande. Porque construir errado não é só perder dinheiro, é perder a paz, energia, tempo e até o prazer de viver na casa. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Souza, eu sou engenheiro civil e eu tenho uma construtora de obras de alto padrão no interior de São Paulo. E depois de muitos anos entrando em obra e vendo cliente feliz, cliente desesperado, obra organizada, obra caótica, eu percebi uma coisa muito clara. A obra cara, ela começa com decisões erradas, não com acabamento caro. E sabe o que é o mais perigoso? As decisões que mais geram prejuízo, elas acontecem antes de assentar o primeiro tijolo. Então vamos começar exatamente onde a maioria já começa errando. O item 1 é a escolha do terreno. O terreno barato, ele pode sair muito caro. Esse é o primeiro erro silencioso que destrói o orçamento antes da obra começar. A maioria das pessoas, elas escolhem terreno pensando na localização, no condomínio, na vizinhança, na fachada que vai ficar linda, mas esquece de analisar quanto aquele terreno vai te custar para construir. Terreno muito inclinado, com aterro, solo ruim, desnível exagerado, ele vai se transformar em muro de contenção, drenagem, fundação complexa e nenhum desses itens aparece na foto bonita do loteamento. Eu já vi cliente gastar aí 500 mil reais num terreno e gastar mais de 200 mil só para preparar o terreno para começar a obra. O terreno mais barato transformou a obra num caos. E sinceramente isso não é exceção não. Isso acontece o tempo todo. Então antes de comprar o seu terreno, contrata uma análise técnica especializada, chama um engenheiro. Você pode gastar aí 2 mil reais numa consultoria e economizar mais de 200 mil depois. O segundo item é o projeto. Presta bastante atenção numa coisa. O projeto define o custo total da obra. Não é o porcelanato, não é o lustre, não é a bancada, é o projeto. Se o projeto ele não conversa com a sua realidade financeira, me desculpa, mas você acabou de entrar numa fria. O cliente, sem perceber, ele aprovou aqueles enormes balanços, vidro para todo lado, um pé direito gigantesco, uma fachada mirabolante, porque ficou linda na renderização. Mas ele nem queria isso, só que ninguém explica para ele quanto aquilo vai custar na vida real. Me desculpa, meus amigos arquitetos, mas ninguém pensou no custo da obra, pensou na nota artística do projeto. E aí depois começa corte de qualidade, adaptação, retrabalho, frustração. Você me desculpa, mas projeto bonito qualquer um faz hoje em dia. E o projeto inteligente, que é bonito, funciona e principalmente cabe dentro do orçamento do cliente. Não adianta projetar sonho, porque a arquitetura boa tem que conversar com engenharia, execução e dinheiro. Vamos agora para o item número 3, a decisão entre fazer uma casa térrea ou um sobrado. Presta atenção nisso aqui. Sobrado custa bem mais caro do que casa térrea. Isso não é minha opinião não, é matemática. Escada, estrutura, fundação, laje, guarda-corpo, cargas mais altas, execução mais complexa e demorada, tudo aumenta.
Dependendo do projeto, esse custo ele pode ficar entre 15% e 25% mais caro. E será que o cliente precisa realmente de um sobrado? Numa obra de R$1 milhão, isso pode chegar a uma diferença de R$200 mil. Não é pouco dinheiro não, gente. Então a pergunta que você tem que responder nessa etapa é: eu preciso de um sobrado? Eu tô pensando só naquela sensação de imponência, porque sinceramente, tem muita casa térrea muito mais sofisticada que sobrado. Custa menos, envelhece melhor, dá muito menos manutenção, é mais segura, quem não desagrada ninguém, não conecta com ninguém. Então eu vou falar, tem muita gente que constrói sobrado sem nenhuma necessidade. Se você não concordar, não tem problema, comenta aí, eu vou te responder. Eu vou te ouvir. Então a gente já tem o terreno, a gente já tem o projeto, a gente já definiu se é sobrado ou se é uma casa térrea. Agora o item 4, como contratar a mão de obra. Isso aqui, ele muda totalmente o jogo financeiro da obra. E muita gente assina o contrato sem nem saber o que está fazendo, o que está contratando, o que vai receber. Vamos separar dois tipos de contratação: a empreitada global e a construção por administração de obra. Na empreitada global, você compra uma coisa só, comodidade. Nem sempre você vai ter, tá? Mas normalmente você vai perder transparência, flexibilidade, liberdade e controle. Qualquer alteração que você quer vir aditivo no contrato, e o aditivo muitas vezes custa 3 vezes mais do que a execução normal. No final da obra, tem mais aditivo do que contrato. Isso não é brincadeira não, isso acontece muito. Quase sempre. A única diferença é que o cliente fica mais tranquilo na hora de assinar, porque já tem um valor final escrito lá no contrato que ele vai pagar. Será que vai mesmo só aquilo? Nunca. Agora vamos para o contrato por administração de obra. É a maneira que eu trabalho. Todo o dinheiro que você está pagando vai para a mão de obra, vai para o material, vai para a execução. E você entende onde cada centavo está entrando na obra. Mas é claro, exige mais gestão, organização, transparência e confiança. Não existe um modelo perfeito, existe um modelo ideal para cada perfil de pessoa. Agora uma coisa sempre é verdade: quem entra perdido na contratação normalmente perde muito dinheiro no caminho. Então nós já contratamos a mão de obra, quem vai executar, e nós vamos começar a obra. E nós vamos falar do item 5, que é a fundação. E aqui tem um erro clássico: a pessoa quer economizar justo no ponto onde vai sustentar toda a sua casa. E pelo amor de Deus, sondagem não é luxo, não é frescura e nem projeto estrutural. Isso aqui é mandatório. É o que vai impedir desperdício, fundação exagerada, erro de execução. Eu já acompanhei obra que uma fundação que custou em torno de R$4 mil gerou uma economia de mais de R$50 mil, somente em gasto desnecessário. Excesso de material, obra superdimensionada, aquela estrutura monstruosa para uma carga baixa. E eu também já vi o contrário, que é mais perigoso ainda, que depois de gastar mais de R$100 mil em estrutura, no final a casa ficou cheia de trinca. E aí depois você vai ter que gastar mais uns R$100 mil para fazer recalque estrutural, remendar. Escuta uma coisa: engenharia boa não é gastar mais, é gastar somente o necessário. Agora vamos para o item 6, que é a fachada. A fachada é um elemento que cria identidade e valor para a obra, só que ela tem um custo muito alto. E hoje existe uma epidemia silenciosa de fachadas que são feitas só para impressionar no Instagram e para impressionar a visita também. Curvas, recortes mirabolantes, balanços gigantes, aqueles volumes monstruosos, um exagero, tudo para ficar lindo ali no render, até chegar ao orçamento, a estrutura, a execução. E sabe o pior? Muitas vezes o ganho estético real é muito pequeno, mas o aumento de custo é brutal. Tem fachada hoje que parece lobby de hotel de Dubai, só que esqueceram que o dono mora em Ribeirão Preto, São Carlos. Escuta uma coisa: casa sofisticada não precisa gritar por atenção, ela precisa de coerência, proporção, permanência. O excesso visual, ele envelhece rápido e cansa. Então você gastar uma fortuna numa fachada não vai fazer a sua casa nem mais valiosa, nem mais bonita. É totalmente desnecessário. Agora vamos para o item 7, que é um item que tem um peso muito alto no orçamento de uma casa, principalmente alto padrão, que são as esquadrias. Pode chegar de 15% a 20% do investimento total da casa. Isso não é brinquedo. E muita gente aumenta a área de vidro na casa sem ter nem noção do que está fazendo. Ah, porque eu vejo no Instagram aquele monte de casa cheia de vidro, cheia de vão, eu quero fazer igual. Fazem escolhas sem racionalidade nenhuma. Antes de aprovar um pano de vidro de 6, 8 metros, você tem que perguntar se isso vai melhorar realmente iluminação, conforto, ventilação, integração. E a pergunta
sempre tem que ser feito. Há necessidade? Ou é só porque ficou bonito no Instagram, no Pinterest? Porque às vezes 30% do custo entrega mais de 90% do resultado. Não esquece disso. Agora vamos para o item 8, que é o acabamento. Esse aqui destrói o orçamento silenciosamente. A pessoa, ela escolhe acabamento por tendência, moda, influencer e showroom de loja. Não é pelo uso real, pela praticidade, e às vezes paga muito mais caro e faz a pior escolha possível, porque o item pode manchar, envelhecer, quebrar, riscar. Casa inteligente não escolhe só pela estética, escolhe pela funcionalidade, manutenção e durabilidade. O modismo, ele envelhece muito rápido. A reforma depois. E reforma custa 3 vezes mais caro. Agora o item 9 é o maior assassino silencioso que existe, o campeão. As taxas e impostos. Ninguém liga para isso na hora de construir. E no Instagram também ninguém comenta, tá? Isso destrói o caixa no final da obra, que já tá baixo. INSS, regularização, ISS, ABIDS, averbação. O problema não é o valor, é descobrir tarde demais, é não se planejar direito, é não entender que esse custo ele vai existir e faz parte da obra, quer você queira, quer você não queira. A maioria deixa isso tudo pro final, depois que o dinheiro já tá acabando. A gestão correta, desde o início, ela pode gerar uma economia muito grande, principalmente do INSS, que é o vilão. Você tem que começar a pagar desde o início da obra, direitinho, para não pagar multa e morrer aí com 20, 30 mil reais a mais no final. Existe uma diferença muito grande entre obra improvisada e organizada. Agora vamos para o item 10. Isso aqui ninguém comenta e gera retrabalho infinito. Ninguém dá bola. É começar a obra sem ter um projeto de interiores definido, porque aí acontecem os erros mais clássicos. Quebra a parede, muda a tomada. Não estava previsto aqui a lavadora de louça. Eu queria um triturador. A iluminação que eu quero não foi prevista. Foi feito o hidrossanitário elétrico sem saber onde cada eletrodoméstico iria ficar, o tamanho de cada eletrodoméstico, de cada item. Isso faz total diferença na hora do pedreiro, do encanador, do eletricista fazer a infraestrutura. Tudo precisa ser previamente definido e detalhado. Não dá para mudar depois. Não dá para trazer a tomada da lava-louça para a direita, para a esquerda. Tudo porque a obra começou sem ter compatibilização. Quando você já começa a obra com tudo definido, cara, você tem muito menos retrabalho. Porque aí todos os projetos conversam, a mão de obra recebe tudo definido, tudo padronizado. Você faz uma vez só, não tem quebradeira, não tem material jogado fora, não tem estresse com mão de obra e obra boa, inteligente. É isso, não tem segredo, basta as pessoas seguirem. Agora presta atenção nisso aqui. Vocês repararam que quase nenhuma decisão que eu falei com vocês é estética? Você prestou atenção nisso? São decisões técnicas, estratégicas e financeiras. E isso revela uma verdade muito cruel. A obra, cara, ela nasce no invisível. É naquilo que a gente não pensa, que não prevê. Não é na escolha do acabamento. Faz diferença? Claro que faz, mas perto do restante é desse tamanhozinho. As melhores obras que eu já executei não eram necessariamente as mais caras. Eram as mais coerentes, as mais planejadas. Aqui o cliente, que tem um papel muito relevante, eram racionais, inteligentes, não agia na emoção, segurava a ansiedade. Ansiedade destrói obra, tá? E orçamento também. Porque o dinheiro bem investido, ele vai gerar conforto, paz, durabilidade, valorização. E o dinheiro mal investido vai gerar retrabalho, excesso visual, arrependimento, frustração. A construção inteligente não é aquela que gasta menos, é aquela que evita gasto desnecessário. Se esse vídeo te ajudou ou vai te ajudar, se inscreve no meu canal, porque aqui a gente fala de obra real, sem romantização, sem enrolação, é a vida como ela é.